Bem-vindos de volta ao Access of Truth, na JNS Televisão. Eu sou Emily Schrader. Hoje revelamos uma investigação sobre como redes da República Islâmica do Irã, no Reino Unido, participaram da operação da Flotilha de Gaza, com apoiadores ligados ao regime atuando junto a operativos do Hamas no Reino Unido. Além disso, vamos conversar com a pesquisadora Orel Tobelin, que trouxe algumas evidências por trás dessa história chocante. Vamos analisar como o setor de tecnologia de Israel enfrenta os desafios pós-guerra e a ameaça de radicalização no Ocidente. Vamos começar! Esta semana quero abordar infiltração e como regimes terroristas criam linhas de frente em seu próprio país. Por anos, o Reino Unido tem sido o alvo fácil das operações de influência do Irã, disfarçadas de instituições de caridade religiosas, missões culturais e organizações de direitos humanos. Mas, como mostram os documentos que estamos revelando pela primeira vez hoje, a rede não se trata apenas de palavras, mas também de infraestrutura, mídia cibernética, dinheiro e, sim, propaganda. No centro dessa polêmica está Shabir Hamdullah Hassan Ali, um engenheiro britânico-iraniano treinado em QOM e uma figura de longa data da imprensa do regime, da televisão e da Tasnim News. Ele também é o contato de uma instituição de caridade no Reino Unido ligada ao regime, que apoiou explicitamente o terrorismo e, segundo evidências, parece ser fachada do próprio regime. Há mais de uma década, ele é peça-chave do soft power da República Islâmica no Reino Unido, reembalando a ideologia khomeinista para ocidentais, frequentemente sob o disfarce de justiça social. Agora, no recente relatório policial apresentado à Unidade Antiterrorismo da Polícia Metropolitana, Hassan Ali é identificado como mantendo contato direto com Zahir Birwawi, um agente do Hamas baseado em Londres e um dos principais organizadores das mais recentes flotilhas para Gaza. O relatório agora documenta e-mails em que Hassan Ali pede pagamento por hospedar o site da Marcha Global a Jerusalém, principal plataforma da rede das flotilhas. E afirma que, abre aspas, derrubou 2 provedores de internet israelenses em Haifa e Tel Aviv, fecha aspas. Documentos da JNS, liderada também pela Missão Islâmica Al-Bayat, instituição de caridade registrada. O jornal The Telegraph afirmou que organiza acampamentos de verão que podem radicalizar crianças. Através da doutrina de Khomeini, o jornal The Times já o expôs anteriormente como um propagandista do regime islâmico, com fortes ligações à Press Televisão. E agora, de acordo com uma análise da Associação das Nações do Sudeste Asiático, Hassan Ali viajou com frequência a Teherã para conferências em apoio à intifada palestina, com presença de autoridades do Hamas, Hezbollah e representantes do regime. Agora, a preocupação aqui é que isso não é mais uma subversão diplomática. Colaboração entre a Unidade de Guerra Informacional da Guarda Revolucionária Iraniana e o braço de mídia do Hamas, atuando no Reino Unido como instituição de caridade. À plena luz do dia. Agora, é claro, nós sabíamos que isso está acontecendo com o Centro Islâmico na Inglaterra, financiado pelo regime, e até mesmo tentativas de assassinar ou sequestrar dissidentes iranianos em solo britânico. Mas agora há documentação real indicando que o regime islâmico também esteve envolvido com as flotilhas de Gaza. Infelizmente, o Reino Unido deixou de ser apenas um refúgio para dissidentes e tornou-se também abrigo para facilitadores da República Islâmica. Se o governo do Reino Unido continuar a ignorar, não estará apenas hospedando os esforços de propaganda de um regime, mas estará realmente ajudando muitas das suas atividades. E continuando nesse tema, claramente nossa grande matéria da semana, que agora podemos revelar, é a evidência que liga o maior apoiador da República Islâmica no Reino Unido às operações da Flotilha de Gaza comandada pelo Hamas. Agora, e-mails que conseguimos entre Shabir Hassan Ali, engenheiro de tecnologia da informação britânico-iraniano e propagandista do regime, e Zahir Birwawi, agente do Hamas em Londres, revelam anos de colaboração na administração do site da Marcha Global para Jerusalém, principal braço de propaganda da rede Flotilha. Agora, Hassan Ali chegou a escrever nesses documentos que seu sistema derrubou 2 provedores de internet israelenses em Haifa e Tel Aviv, o que, na verdade, é uma possível violação das leis cibernéticas do Reino Unido. Depois, ele chamou o projeto de grande incômodo para o culto sionista. Ele também negociou pagamentos de milhares de libras no Reino Unido, nada menos do que isso, em troca de sua assistência e serviços aos operativos do Hamas, chegando até a se gabar de quanto ajudou e do papel importante que teve na operação.
Um relatório apresentado à Unidade Antiterrorismo da Polícia Metropolitana detalhou como o trabalho de Hassan Ali o inseriu em uma rede que conecta operativos de mídia ligados à IRGC e ao Hamas no Reino Unido. Ele foi convidado para Teherã para uma conferência oficial iraniana em apoio à Intifada Palestina, com a presença de Khamenei, representantes do Hamas, Hezbollah e outros grupos terroristas. Preciso falar da República Islâmica agora. Essas novas evidências ou evidências recém-reveladas sugerem uma convergência formal entre a rede de influência da Guarda Revolucionária Iraniana e o braço do Hamas da Irmandade Muçulmana operando a partir do Reino Unido. Não é apenas infiltração, é também colaboração. Em outras notícias, uma batalha cibernética ocorre nos bastidores entre Irã e Israel. Segundo o relatório da Centro de Tecnologia e Comunicação, hackers ligados ao governo iraniano atacaram a infraestrutura crítica de Israel na última semana. E empresas da cadeia de suprimentos, mais de 10 empresas diferentes que fornecem serviços de tecnologia da informação e digitais para negócios israelenses, foram alvo do que os investigadores descrevem como violações da cadeia de suprimentos, com a intenção de infiltrar redes mais amplas. Um dos principais incidentes foi no Centro Médico Shamir, onde agentes iranianos invadiram sistemas, roubaram dados e ultrapassaram o limite ao atacar um hospital. A interrupção foi rapidamente contida em relação a ataques cibernéticos. A Direção Nacional de Cibersegurança de Israel, junto ao Shin Bet e outras agências, atribuiu ao rápido compartilhamento de informações a prevenção de uma catástrofe digital maior. Não se engane, não foi um incidente discreto. Isso integra uma estratégia iraniana mais ampla para ampliar as capacidades de guerra cibernética contra Israel e aliados. Ao atacar fornecedores da cadeia de suprimentos, a República Islâmica busca acesso à economia, saúde e infraestrutura governamental de Israel. Para Israel, isso representa duas coisas. Primeiro, o setor de tecnologia deve responder com mais rapidez e inovação. Startups e empresas de defesa devem criar defesa cibernética, inteligência artificial inteligência, detecção de ameaças e sistemas resilientes rapidamente. A guerra não ocorre só em Gaza ou Líbano, mas também é digital, global e invisível. Com o Irã podendo atacar de Teherã, Londres ou outros locais, as empresas de tecnologia de Israel viram linha de frente. Como disse a Chief Executive Officer de uma startup cibernética israelense, nossa resposta ao Hamas em Teherã é em código. Em uma região marcada por ataques com mísseis e ciberataques, Israel responde com redes inquebráveis. Ou pelo menos estão trabalhando nisso. Para entendermos a história de Hassan Ali, contamos com Orel Tobelan, diretora de pesquisa do Fórum de Relações Exteriores. Orel, obrigada por estar conosco hoje no programa. Temos muito a analisar sobre esse tema e muitos documentos obtidos. Você pode explicar as novas evidências, especialmente os documentos que ligam Shabir Hassan Ali a Zahir Birwawi e a rede da flotilha? Claro, obrigado, Emily, por me receber. Como você disse, novas evidências mostram que entre agosto de 2016 e janeiro de 2017, o senhor Shabir Rahmatullah Hassan Ali esteve envolvido. Sim, eu sei o nome do meio dele. Engenheiro de software e estudioso islâmico na missão islâmica Al-Bayt, no Reino Unido. Trocou vários e-mails com o senhor Zahir Birawi, que é um notório agente do Hamas e coordenador do movimento Frota da Liberdade. Agora, a correspondência em si dizia respeito aos serviços de Hassan Ali como administrador de servidores para o site Marcha Global a Jerusalém. Foi um protesto problemático contra Israel, iniciado em 2011, com participação de vários grupos terroristas islamistas. Agora, Birawi há anos é reconhecido por Israel como um oficial do Hamas, que vive no Reino Unido. E ele ganhou destaque nos últimos meses devido ao seu envolvimento na onda de flotilhas deste ano, que contou com figuras controversas como a charlatã climática Greta Thunberg e a deputada pró-Hamas francesa Rima Hassan, que partiram rumo a Israel e Gaza em total violação da soberania marítima de várias nações. Birawi já foi fotografado anteriormente ao lado de figuras de alto escalão do Hamas, incluindo Ismail Haniyeh, o líder do Politburo que foi assassinado no Irã no ano passado. Em 2012, Jonathan Schanzer, da Fundação para a Defesa das Democracias, identificou várias associações do movimento Marcha Global para Jerusalém, comitê central junto ao Hamas, Hezbollah e o regime islâmico do Irã. Na época foi informado que o secretário do conselho do projeto era Hossan Sheikh al-Islam, político khomeinista já falecido. Alguns podem lembrá-lo como um dos militantes que sequestraram 66 americanos na Embaixada dos Estados Unidos da América, em Teherã,
em novembro de 1979. Agora, quanto aos e-mails que recuperei, eles mostram negociações financeiras entre Shabir Hassan Ali e Zahir Birawi para manter a infraestrutura online do Hamas. Agora, nesta correspondência, Hassan Ali se gabou de operações cibernéticas, como derrubar provedores de internet israelenses, dando a entender atividades cibernéticas ofensivas em solo britânico. Agora, isso pode realmente representar uma violação significativa da Lei de Uso Indevido de Computadores de 1990, que é uma legislação no Reino Unido destinada a impedir que indivíduos se envolvam em atos nefastos envolvendo computadores. A admissão de Hassan Ali parece corresponder mais a uma violação da seção 3 ZA, mas, novamente, isso cabe às autoridades decidirem. Está claro que ele tentou prejudicar o bem-estar humano ou a segurança nacional de qualquer país, incluindo Israel. Curiosamente, a correspondência mostra que Hassan Ali e Birawi se desentenderam nesse período, e que as exigências de compensação de Hassan Ali de 4.435 libras e 72 centavos do Hamas nunca foram atendidas. O servidor foi desativado logo após o fim da troca de e-mails. Ainda não se sabe se Hassan Ali recebeu dinheiro do Hamas enquanto administrava o servidor. O que está claro é que ele agia em nome deles a pedido do regime islâmico do Irã. Então, essas trocas são significativas porque demonstram uma colaboração entre diferentes seitas. Afiliado xiita da Guarda Revolucionária Islâmica atua com representante do Hamas, ligado à Irmandade Muçulmana Sunita, na Grã-Bretanha. Isso integra a rede identificada este ano por uma investigação do Adcan, que revelou os laços do Hamas com movimentos de flotilha europeus liderados por Birawi, na verdade por meio da Conferência Palestina para Palestinos no Exterior e do Fórum Europal. Então, em resumo, é bastante coisa para abordar, mas algumas descobertas realmente impressionantes. Agora, você descreveu isso como uma operação de ponte, ou uma ponte entre as operações de influência da IRGC no Reino Unido e a propaganda do Hamas. Por que isso? Por que essa conexão é tão significativa e o que isso significa para a segurança nacional do Reino Unido? Claro. Então, essa correspondência em si é muito significativa porque confirma uma convergência operacional que remonta a mais de uma década entre o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, e o Hamas, braços de propaganda operando sob a fachada de instituições de caridade ou ativistas no Reino Unido. Agora, isso não é desconhecido pelas autoridades britânicas. Em julho de 2025, um relatório do Comitê de Inteligência e Segurança do Parlamento apontou que o regime do Irã usou procuradores, ativos cibernéticos e organizações ideológicas para ataques negáveis e operações de influência no Reino Unido. 300 páginas sobre essas operações e, curiosamente, nenhuma menção a Hassan Ali, apesar do fato de que ele realmente recebeu cobertura significativa no Times em 2020. Então, estou um pouco preocupado que isso tenha sido uma negligência. A troca de e-mails exemplifica esse mecanismo. Há operadores cibernéticos da Guarda Revolucionária cooperando com propagandistas do Hamas para influenciar o público ocidental. Existe uma conexão clara e profundamente enraizada entre a Guarda Revolucionária e a Irmandade Muçulmana no Reino Unido, operando em níveis culturais e governamentais subalternos. Vou detalhar isso depois. O esquema de registro de influência estrangeira. Em vigor desde julho de 2025, criou um registro em 2 níveis para acordos com pessoas ou entidades que realizam atividades políticas para potências estrangeiras no Reino Unido. Atualmente, o nível aprimorado inclui Irã e Rússia. O esquema de registro de influência estrangeira foi, na verdade, resultado da Lei de Segurança Nacional de 2023 e introduziu medidas de combate mais rigorosas contra possíveis operações de espionagem ou sabotagem ocorrendo em solo britânico. Este caso evidencia pontos cegos de segurança no esquema de registro de influência estrangeira e na regulamentação de instituições de caridade, pois esses atores muitas vezes agem sob rótulos benignos de forma aberta. Agora, Aurel, sabemos que a República Islâmica é a patrocinadora, a financiadora do Hamas, apesar do fato, é claro, de que o Hamas é um grupo sunita da Irmandade Muçulmana e o regime é xiita. O que une esses grupos nesse contexto e quão profunda é essa conexão, pelo menos especificamente no campo da propaganda? Quero dizer, essa operação da flotilha, que como vimos tinha muito pouca ajuda humanitária, de fato, desde o início, foi rotulada como de ativistas não violentos.
Então, por que o Hamas estava envolvido nisso? O que eles estão fazendo em uma flotilha apoiada pelo Hamas e pela Guarda Revolucionária Iraniana indo para uma zona de guerra? Sim, claro. Bem, para responder à primeira parte da sua pergunta, o Instituto Internacional de Contra-Terrorismo da Universidade Reichman já abordou isso em detalhes. Em julho de 2020, um relatório liderado pelo Dr. Eitan Azani, que conheço pessoalmente. Ele falou sobre a rede de ameaças iranianas e a exportação da Revolução Islâmica por meio da cooptação de práticas islâmicas como da'wa, que é uma atividade missionária. Agora, a rede de ameaças iranianas, prospera em alianças pragmáticas que cruzam linhas sectárias quando objetivos anti-ocidentais ou anti-Israel convergem. Ideologicamente, Irmandade Muçulmana e IRGC compartilham compromisso com a narrativa do eixo da resistência. É uma narrativa que deslegitima totalmente Israel. Ela rejeita a hegemonia ocidental e defende a resistência armada como libertação. Nós sabemos disso muito bem por causa de todos os movimentos de protesto que têm ocorrido ao redor do mundo, especialmente nos últimos 2 anos. Esses grupos também compartilham um desejo veemente de intimidar e, em última instância, exterminar os judeus. Na verdade, isso aconteceu na semana passada. Mossad apontou Sardar Amar, comandante sênior da Guarda Revolucionária Iraniana, como responsável por atentados frustrados contra alvos judeus e israelenses, na Grécia, Alemanha e Austrália só nos últimos 2 anos. Esses clãs compartilham fortemente os objetivos da Irmandade Muçulmana, articulados de forma marcante por seu líder espiritual, o falecido Sheikh Yusuf al-Qadawi, que afirmou em entrevista à Al Jazeera em 2009 que os muçulmanos tinham um imperativo moral de retomar o trabalho de Adolf Hitler. Agora, quanto a esses participantes da flotilha, o ativismo não violento, chamado de propaganda, na verdade era uma operação de influência do Hamas-IRGC, como comprovaram várias investigações. Essas ações visaram deslegitimar Israel e transformar a marca do terror em imagens humanitárias. O vínculo entre o IRGC e a Irmandade Muçulmana atrai oportunistas políticos para sua causa. Oportunistas profissionais, sempre à procura de mais uma forma de proclamar sua autossuficiência moral. Então, por exemplo, o Hamas, na verdade, não é o único representante do IRGC, com o qual a principal ativista sueca, Greta Thunberg, já colaborou. No início de janeiro, ela foi à Argélia para se reunir com representantes da Frente Polisário. É uma milícia separatista que atua no Saara Marroquino, armada pelo Irã, e que mantém fortes ligações com células do Hezbollah em todo o mundo. O histórico da Frente Polisário de recrutar crianças-soldado e torturar moradores de campos humanitários não incomoda pessoas como a senhora Thunberg. E por que incomodaria? Ela é uma grande hipócrita. Os próprios e-mails de Hassan Ali demonstram a equivocação farsesca desses ativismos pró-eixo da resistência, ou até mesmo pró-Palestina, com posições pró-paz. Ele menciona nos e-mails seu apoio à Marcha Global para Jerusalém como um incômodo ao culto sionista e se gaba de retaliação cibernética e sabotagem dos sistemas de comunicação israelenses. Então, afinal, o que realmente une a extrema-esquerda e os campos islamistas é o amor compartilhado por um narcisismo insondável. Agora, os e-mails que temos datam até 2016, 2017. E o que realmente me surpreendeu ao ler esses documentos foi que parecia que ele estava se gabando do seu envolvimento, mostrando claramente, por escrito, como a República Islâmica estava por trás disso, ou pelo menos parcialmente. Por que você acha que as autoridades britânicas não fizeram nada sobre essa questão até agora? Então, Emily, você faz, na verdade, uma pergunta muito boa. Em 2017, Hassan Ali participou da 6ª Conferência Internacional sobre a Intifada Palestina em Teherã. Na verdade, eu consegui uma cópia do convite. Isso foi assinado pela Secretaria-Geral da Conferência, Hossein Amir Abdollahian, que foi uma das pessoas que morreu em maio de 2024 durante o acidente de helicóptero que também tirou a vida do então presidente iraniano Ebrahim Raisi. A própria conferência contou com vários altos funcionários do Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina, entre eles Naim al-Sim, que atualmente lidera a milícia do Hezbollah no Líbano. Evidências fotográficas mostram que Hassan Ali realmente participou dessa conferência, colocando-o em círculos que incluíam indivíduos sancionados e líderes terroristas. Em 2016 e 2017, os programas de prevenção ao terrorismo priorizavam a ameaça doméstica do Daesh, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, não as operações híbridas iranianas. Para seu crédito, o governo conservador da época liderou a coalizão global contra o Daesh, comprometendo centenas de milhões de libras para o treinamento das forças iraquianas.
monitorando cidadãos britânicos que buscavam se alistar em operações jihadistas no exterior e desmantelando as redes financeiras do grupo. Havia hesitação institucional em ver as redes xiitas como problema de segurança, agravada por proteções a instituições de caridade e temor de acusações de islamofobia. O relatório parlamentar que citei admite que a ameaça da República Islâmica ao Reino Unido foi subestimada, mal priorizada e tratada de forma reativa, não estratégica. As agências consideram isso menos importante que Rússia e China. Indivíduos como Hassan Ali, cujas aparições na televisão se resumiam a discursos incoerentes, retratando os Estados Unidos e Israel como satânicos, eram considerados de menor prioridade. Por exemplo, como os agentes russos usando Novichok no Reino Unido ou a campanha cibernética chinesa Ameaça Persistente Avançada, 10, que visava fornecedores de tecnologia da informação para roubar segredos de grandes empresas britânicas. Agora, isso permitiu que representantes do ILGC e membros da Irmandade Muçulmana atuassem sob pretextos humanitários ou religiosos, em grande parte sem restrições. Hassan Ali, nascido em janeiro de 1971 em Uganda e de origem sul-asiática, provavelmente usou sua cidadania britânica para se envolver em atividades. Isso teria atraído mais fiscalização das autoridades do Reino Unido se ele não tivesse esse status. Mesmo assim, é uma falha grave, já que um relatório de 2012 do Instituto de Comunicação e Tecnologia de Reichman apontou Sheikh Shabir Hassan Ali como líder da missão islâmica britânica Ahlul Bayt, descrevendo-o como o apoiador da Revolução Islâmica do Irã e alguém que odeia intensamente Israel e o Ocidente. Isso deveria ter levado as autoridades britânicas a investigar mais suas atividades, como viagens ao Irã para conferências da Intifada. Tenho esperança, pois o passaporte dele deve expirar em alguns anos. O Ministério do Interior de Sua Majestade pode recusar a renovação. Agora sabemos que Hassan Ali lidera uma instituição de caridade acusada pelo governo britânico de radicalizar crianças. Como grupos como a Missão Islâmica Al-Bayt ainda têm permissão para operar com status de caridade no Reino Unido? Algum progresso foi feito para responsabilizar a República Islâmica? Quero dizer, essa não é a primeira vez que instituições de caridade criadas e financiadas pelo próprio regime são usadas como fachada. Isso é uma brecha que o IRGC encontrou. A Comissão Islâmica Ahlul al-Bayt, embora afirme em muitos momentos em seu site que atua com atividades de caridade, na verdade não é uma instituição de caridade registrada no Reino Unido. Há vários relatos de que ela promove a ideologia comunista e radicaliza jovens britânicos, e ainda não foi obrigada a registrar suas atividades na Comissão de Caridade. Uma investigação do Telegraph em julho de 2025 revelou que o acampamento de verão da missão islâmica Ahlul Bayt, o acampamento Wilaya, expôs jovens à propaganda pró-Irã e pró-Hamas, inclusive glorificando simbolicamente os ataques de 7 de outubro. Também obrigava meninas de até 18 anos a usar hijab e exigia segregação de sexos. Segundo eles, o objetivo era promover uma conexão mais profunda com a fé islâmica. Agora existem, aparentemente, algumas instituições de caridade registradas, mas vou falar sobre isso mais adiante. O Times revelou em 2020 que Hassan Ali criou softwares para organizações ligadas ao regime, como a Press Televisão e a Al-Alam, canais de propaganda estatal iraniana, atualmente banidos no Reino Unido, mas, como você mencionou no Twitter, seguem operando sem restrições. Isso ocorreu na semana passada durante protestos violentos contra o professor Michael Bengad na City St. George's University, quando manifestantes mascarados interromperam uma de suas palestras. As imagens foram rapidamente enviadas à Press Televisão para maior divulgação online. Esse fenômeno não está estritamente confinado à República Islâmica. No fim de fevereiro, um evento de diálogo israelo-iraniano no King's College London teve a presença da minha colega Faiza. A live, como você sabe, foi interrompida por ativistas pró-Palestina. Um deles foi identificado depois como um apoiador declarado das milícias da Irmandade Muçulmana em Gaza e no Sudão. As imagens logo apareceram na Al Jazeera Egito, retratando falsamente Faiza como uma apoiadora do genocídio. Um dos manifestantes, o egípcio Osama Hanem, agora suspenso indefinidamente da universidade e ameaçado de deportação após perder o patrocínio RISA, já trabalhou para empresas egípcias ligadas à Al Jazeera. Não é preciso ser um gênio para ligar os pontos, e isso não é tudo.
Em janeiro do ano passado, a British Broadcasting Corporation divulgou imagens de 2020 e 2021 do Centro Juvenil Islâmico Qanun Tawhid, em Londres, com participantes gritando morte a Israel. Em um memorial para Qassim Soleimani, comandante da Força Quds da IRGC, que apoiou Bashar al-Assad no massacre de 500 mil civis na Guerra Civil Síria. O Clitz também trouxe palestras online de generais iranianos negando o Holocausto, chamando universidades de frentes da resistência islâmica e incentivando estudantes britânicos. Quero dizer, fique comigo nisso, para acabar com a vida de judeus e sionistas, agora. Esses eventos parecem ter sido copatrocinados pela Associação de Estudantes Islâmicos da Grã-Bretanha, cujo então secretário, o cidadão britânico Mohammad Hussein Attaeyabad, foi visto com Ali Khamenei em Teherã. A Al-Tawhid Charitable Trust, que administra o centro, não foi fechada pelo comissário de caridade. Pelo que sei, nada foi feito para punir os envolvidos ou desradicalizar as vítimas. A persistência dessa atividade mostra falhas na Comissão de Caridade, na Ofcom e na aplicação das leis contra o financiamento ao terrorismo. É um fracasso total em relacionar a radicalização ideológica em universidades e centros culturais a questões mais amplas de segurança nacional. Quero te perguntar, Orel, com base na sua pesquisa, como esse caso se encaixa em um padrão mais amplo das operações da República Islâmica em solo ocidental? Desde a frustração de planos terroristas até redes de desinformação e infiltração em universidades que já vimos, como isso se encaixa na equação? Bem, veja, isso exemplifica o modelo de guerra híbrida do Irã. Ele usa frentes ideológicas, cibernéticas e de caridade em sua rede global de ameaças, focada em exportar a Revolução Islâmica. Agora houve, por exemplo, pelo menos 15 planos de assassinato ou sequestro pelo Irã ou seus representantes em solo britânico desde 2022. Representantes do Irã, como Hezbollah, Houthis e Hamas, funcionam como multiplicadores de força. Eles influenciam e desestabilizam sem deixar rastros diretos do Irã. A atuação de Hassan Ali se encaixa em guerra cognitiva e interferência. Ele usa propaganda, ativismo online e engajamento jovem para enfraquecer a coesão britânica e aumentar a hostilidade contra Israel. Também vale ressaltar que não há nenhum registro real de como esse cara é pago. Não encontrei nenhum indício de emprego fixo em lugar nenhum, então talvez valha a pena investigar isso. Além disso, o regime iraniano tem recorrido cada vez mais a redes criminosas para realizar operações secretas, sob o pretexto de plausível negação. Ele planejou ataques contra alvos dos Estados Unidos da América, Israel e judeus na Europa, usando sindicatos do crime para assassinar dissidentes. Naji Sharifi Zindarsi, executor de confiança de Teherã, lidera redes que atuam no Irã, Turquia, Reino Unido e Canadá. Ele contratou os Hells Angels canadenses para atacar exilados e dissidentes iranianos. As autoridades turcas o ligam ao sequestro em 2020 de um ativista sueco-iraniano que depois foi executado no Irã. Em janeiro de 2024, a rede Foxtrot da Suécia, liderada por Oral Ahmadid, atacou a embaixada de Israel em Estocolmo. Em nome do Irã, Majid cooperou diretamente com o Ministério de Inteligência e Segurança do Irã. O Ministério de Inteligência e Segurança. A inteligência holandesa relata que o Irã usa criminosos marroquinos da máfia Muco para eliminar opositores exilados, protegendo seus líderes em troca e matando testemunhas-chave. Houve um caso muito notável em 2020, acredito eu, que envolveu esse tipo de cooperação. Agora, a influência iraniana também se infiltrou na esfera digital da Europa. Durante os distúrbios de Amsterdã em 2024, que foram planejados para causar danos graves e possivelmente matar judeus e israelenses. Perfis ligados a Teherã divulgaram vídeos de ataques a torcedores israelenses. Uma conta específica no Snapchat, rotulada como uma organização governamental sob o nome Senhor Haq, na verdade fazia referência ao Partido Islâmico Xiita Zaidi, no Iêmen. Hezbollah Haq, ligado aos Houthis há tempos, foi uma das mais ativas. Em maio de 2025, no Reino Unido, 3 iranianos foram acusados pela Lei de Segurança Nacional por ajudar um serviço de inteligência estrangeiro e mirar jornalistas da Iran International em Londres. Todos entraram no Reino Unido pedindo asilo entre 2016 e 2022. Surgiu a informação de que a embaixada iraniana em Londres facilita viagens ilegais de refugiados, emitindo formulários para retornos secretos ao Irã em troca do recrutamento como informantes. Considere isso. Um Estado hostil está usando o sistema de asilo britânico como arma para plantar agentes em solo do Reino Unido, e mesmo assim, o governo praticamente não fez nada para impedir isso. Agora, finalmente quero te perguntar, o que precisa acontecer a seguir?
O Reino Unido deveria designar esses grupos como terroristas ou apenas aumentar a fiscalização pelo esquema de registro de influência estrangeira? Sabe, Emily, especialmente nos últimos 2 anos, uma coisa ficou clara para mim. Grupos islamistas interpretam medidas pela metade como prova de fraqueza. Respostas incrementais só incentivam uma infiltração mais profunda e adaptação. Esse tipo de penetração já avançou demais para o gradualismo. Sabe, esse tipo de abordagem de cenoura e vara que os políticos britânicos adoram fazer. É preciso agir de forma decisiva agora. O Reino Unido deve considerar a IRGC organização terrorista pela lei de terrorismo, eliminando a ambiguidade legal sobre suas ações. O registro obrigatório no esquema FREERS para organizações e indivíduos ligados a regimes estrangeiros deve acontecer. Isso inclui a missão islâmica Ahlul Bayt. Também inclui o Centro Islâmico da Inglaterra, que transmite diariamente mensagens de Ali Khamenei em Teherã. E, curiosamente, também está localizado a cerca de 100 metros de uma escola primária judaica em Maidaval. Se o problema continuar, o governo deve fechar centros islâmicos que apoiem atividades da IRGC por segurança pública. Existe precedente internacional. Em julho de 2024, o governo alemão fechou o Centro Islâmico de Hamburgo por ligações com o Irã, Hezbollah e promoção do islamismo radical. Como afirmou a ministra do Interior na época, Nancy Faeser, o IZH servia como representante direto do líder supremo do Irã, espalhando um antissemitismo agressivo e buscando exportar a Revolução Islâmica. Então, por que nós, no Reino Unido, deveríamos tolerar atividades semelhantes em nosso território quando a Alemanha não tolera? Agora, se isso não funcionar, vários estados europeus, incluindo mais recentemente a Austrália, já expulsaram diplomatas iranianos por espionagem e atividades incompatíveis com seu status diplomático. O Reino Unido deve buscar a expulsão dos funcionários diplomáticos envolvidos e uma investigação independente sobre o recrutamento de informantes e o direcionamento de jornalistas pela República Islâmica. Se operações hostis de inteligência continuarem acontecendo em solo britânico, então, infelizmente para o regime islâmico do Irã, o governo do Reino Unido deve forçar o fechamento da Embaixada da República em Londres. Eles já fizeram isso em 2011, quando a Embaixada Britânica no Irã foi atacada por uma multidão leal ao regime BSG. Por fim, o Reino Unido deve encarar a radicalização ideológica como ameaça à segurança nacional, não só como questão comunitária ou de antissemitismo. Isso vale para a Guarda Revolucionária Iraniana, Irmandade Muçulmana ou qualquer grupo extremista. O horrível ataque de Yom Kippur em Manchester, que foi realizado por um britânico sírio, Jihad al-Shami, deveria ter sido reconhecido pelo que realmente foi um ato de jihad. Em vez disso, o primeiro-ministro decidiu descartar como obra de. Acredito que a citação foi: um indivíduo vil minimizou o assassinato de 2 judeus britânicos durante um culto e demonstrou grave falta de disposição para enfrentar as causas ideológicas dessa violência. O Reino Unido precisa passar de uma resposta a crises para uma dissuasão de longo prazo. Acredito que isso não acontecerá com o governo trabalhista atual. Vamos pegar, por exemplo, David Lammy, que agora é o vice-primeiro-ministro do Reino Unido após uma recente reforma ministerial. Ele costumava ser o secretário de Relações Exteriores. David Lammy, há cerca de uma década, apareceu em um programa de auditório do Reino Unido. Ao ser questionado sobre o sucessor de Henrique VIII, o monarca inglês respondeu: Henrique VII. Acho que não podemos continuar recompensando a idiotice constantemente e depois ficar surpresos quando somos governados por idiotas. E, portanto, tem que haver algum tipo de ação nesse sentido. Se essa eleição trouxer um novo governo, certamente espero que sim. Mas está claro que não podemos continuar assim. Certo. Bem, quero agradecer a você, Orel, pelo seu trabalho nesse tema tão importante e por explicar algumas das descobertas das últimas semanas. Tenho certeza de que continuaremos vendo mais à medida que os meses e anos passarem. Muito obrigado, Emily. De qualquer forma, por enquanto, queremos passar para as nossas histórias boas, ruins e feias da semana. Sintam-se à vontade para sugerir histórias para este segmento. Pode me enviar uma mensagem direta no X, Emily Kai Schrader, e tentaremos incluir no programa. Por enquanto, no entanto, vamos encerrar com o bom, o ruim e o feio. Primeiro, nossa boa notícia da semana. As forças de defesa de Israel impediram um grupo ligado à Guarda Revolucionária do Irã de contrabandear peças de drones para a Cisjordânia.
Fontes de segurança afirmam que isso fazia parte da tentativa do regime de criar uma micro-Hezbollah na Judéia e Samaria. E desta vez, eles foram pegos em flagrante. Isso, é claro, está longe de ser a primeira vez. Eles também estão tentando ativamente reconstruir o Hezbollah, e é por isso que temos visto operações contínuas em pequena escala visando locais do Hezbollah no sul do Líbano. E, embora seja perturbador que isso esteja acontecendo, obviamente temos que aplaudir a ideia de frustrar mais uma tentativa de exportar as operações terroristas da República Islâmica. Seguindo o tema da semana. Universidades britânicas continuam aceitando financiamento de fundações pró-regime iraniano, algumas usadas como fachada, e de instituições ligadas ao Catar, mesmo após alertas claros do governo britânico. O Comitê de Inteligência e Segurança do Reino Unido afirmou em julho de 2025 que a República Islâmica quase certamente realiza campanhas de espionagem contra o meio acadêmico britânico. E não se trata apenas de dinheiro, também envolve acesso, dados e propaganda nos campi universitários. O governo do Reino Unido afirma que pesquisas patrocinadas podem permitir que regimes acessem indiretamente tecnologias sensíveis e infraestrutura. Se as universidades seguirem aceitando esses fundos sem análise rigorosa ou transparência, as principais instituições de ensino do Reino Unido podem se tornar, sem perceber, alvos de influência estrangeira e operações de inteligência. E nossa história desagradável desta semana vem, como você deve ter adivinhado, de Londres, onde um clérigo afiliado ao Hamas fez recentemente um sermão elogiando os mártires do mar. Suas palavras faziam referência àquela operação da flotilha de Gaza, dentro de um centro islâmico ligado à rede Al-Ubaid. Essa é a mesma rede conectada à instituição de caridade de Shabil Hassan Ali e à máquina de propaganda da República Islâmica do Irã. Ela também recebeu mais de 400 mil libras em financiamento do governo do Reino Unido, sob o pretexto de coesão comunitária. Agora, isso foi exposto pelo The Times em julho de 2025. E o incidente mostra como a infraestrutura ideológica da República Islâmica no Reino Unido está promovendo radicalização e até recrutamento em solo britânico. Infelizmente, usam dinheiro público para promover essa propaganda comunista. Bem, é isso por esta semana no Acesso à Verdade. Voltaremos em breve com mais entrevistas e mais histórias do Oriente Médio. Seguiremos informando sobre as novidades, conforme a nova documentação revela detalhes da parceria entre o Hamas e a República Islâmica do Irã. Eu sou Emily Schrader. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir e até a próxima semana no Eixo da Verdade.